Diante da arrecadação em queda e sem conseguir elevar impostos ou cortar gastos, o governo enviou para o Congresso Nacional uma proposta de orçamento que prevê um déficit inicial de 30 bilhões e 500 milhões de reais. Isso significa que o governo já espera despesas maiores que as receitas. É a primeira vez que o orçamento é enviado ao Congresso com uma previsão assim. Com o documento, o governo também admite que a meta de economia para o pagamento de juros não será atingida. Diante do cenário negativo, a equipe econômica tem buscado saídas para equilibrar as contas. Uma das opções é o corte de despesas, mas boa parte delas são obrigatórias. Outra opção é o aumento das receitas e o governo cogitou a volta da CPMF, mas a medida foi provisoriamente descartada diante da rejeição popular. Para falar sobre esse assunto, a Agenda Econômica convidou o Roberto Piscitelli, que é professor da UNB e especialista em orçamento. Seja bem-vindo à Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de começar essa conversa com uma explicação bem simples. O que é déficit no orçamento? Na realidade, talvez fosse mais apropriado a gente falar em déficit primário. Significa dizer o seguinte, que há uma meta, em geral tem sido fixada uma meta de superávit primário, que é uma diferença entre as receitas, de um modo geral, e as despesas não financeiras, ou seja, excluídos os juros. Essa diferença, essa economia, é o que se forma para o pagamento não da totalidade dos juros, porque essa carga é muito elevada no Brasil, mas uma parte desses juros. Ou seja, os juros que não podem ser pagos, ou a economia que deixa de ser feita, ou que não pode ser feita, gera uma nova dívida. Ou seja, eu sou obrigado a rolar uma parte desses juros e a incorporá-los ao principal da dívida. Eles, portanto, elevam a dívida e sobre essa dívida adicional eu pago mais juros. Então, essa é uma preocupação que se tem, é um dos pilares em que se assentou o programa de ajuste na economia brasileira, a obtenção do superávit primário, embora isso não deva ser visto assim como algo absoluto. É importante que a gente relativize um pouco essa ideia, essa necessidade, ou quase essa obsessão por superávites primários e por superávites primários muito elevados, até porque é difícil obtê-los ao longo do tempo, ou seja, continuamente. Há muitos países que têm déficits, pelo menos periódicos, e às vezes déficits muito pronunciados, como tem acontecido com vários países europeus, por exemplo. E é lógico que o superávit primário se torna mais difícil de obter quando as condições econômicas são menos favoráveis. Por exemplo, nós estamos num período recessivo, nós temos uma queda do PIB. A arrecadação depende essencialmente do PIB. No caso brasileiro é muito nítida, inclusive, a relação entre a arrecadação e o PIB. A variação da arrecadação é mais do que proporcional, ela dá uma resposta maior do que a própria variação do PIB. Quando nós estávamos crescendo, a arrecadação crescia em proporção muito maior do que o próprio crescimento do PIB. Agora nós estamos naquela outra fase. Quando o PIB cai, a arrecadação cai e tem caído em proporção maior, substancialmente maior do que o PIB. Então isso gera uma enorme dificuldade no sentido de se conseguir fechar as contas. Porque em relação às despesas, é mais difícil, de modo geral, eliminá-las ou reduzi-las. O orçamento tem uma quantidade razoável de vinculações, de destinações específicas, pré-determinadas, aquilo que a gente costuma chamar de despesas obrigatórias, que não pode deixar de pagar. Então, quando a arrecadação cai, pode ficar muito difícil, ou cada vez mais difícil, pagar todas essas despesas, pessoal, benefícios previdenciários, etc., com uma receita menor. E, no caso presente, o que se verifica é que há uma insuficiência de receita, ou seja, não se está conseguindo uma receita suficiente que permita
o pagamento dessas despesas básicas essenciais e que gere essa sobra, essa economia de recursos que permita pagar pelo menos uma parte dos juros da dívida pública. Agora, se a perspectiva para 2016 é de que a arrecadação não permaneça em crescimento, havia também uma outra opção. O governo poderia cortar despesas. Esse é o grande desafio. É sempre mais fácil criar ou aumentar alguma receita do que eliminar ou reduzir despesas. Aliás, a nossa experiência, inclusive, tem demonstrado, por exemplo, que o próprio Congresso Nacional, né, tem contribuído para gerar muitas despesas, para criar muitos compromissos, para pressionar as contas públicas. E apesar do esforço de ajuste empreendido por este governo, desde o início do ano, o que a gente verifica é que muitas medidas de ajuste não foram levadas a cabo, quero dizer, não foram bem sucedidas, não foram aprovadas. Foram Ou alteradas, demoraram muito tempo para serem aprovadas. São os dois aspectos, quer dizer, diminuiu-se muito o efeito que se poderia gerar a partir das medidas que foram propostas. E para que se tenha uma ideia do tempo que levou, da dificuldade que houve para aprovar o conjunto de medidas, a última acaba de ser aprovada, que é a chamada reoneração, né? No caso daquelas reduções de IPI, no caso daquelas renúncias fiscais. E mesmo assim, muita coisa foi eliminada pelo caminho, muita coisa foi diminuída, o efeito que se esperava foi muito menor. E, paralelamente a isso, o Congresso também criou outros compromissos, gerou, inclusive, muitos focos de atrito com o Executivo, à medida, por exemplo, em que aprovou a extinção do fator previdenciário, a extensão do aumento do salário, dos benefícios previdenciários pelos índices de reajuste do salário mínimo para todos os beneficiários da Previdência. O aumento pretendido pelo Judiciário. Né? E agora, recentemente, nos últimos dias, a elevação dos limites do Simples, o que faz com que um número muito maior de empresas entre num regime não apenas mais simplificado, né, de cálculo e pagamento de tributos, como também um regime muito mais generoso de pagamento, à medida que esse limite para enquadramento se torna muito maior, um número muito maior de empresas passa a se beneficiar desse limite e, na maior parte dos casos, passa a pagar menos imposto. Ou seja, impactos na arrecadação. Quer dizer, o Congresso também tem responsabilidades nesse orçamento que o governo enviou. Ele deve ter uma responsabilidade na busca de soluções também? Eu acho que, até constitucionalmente, existem certos assuntos, né, que são de competência compartilhada. Então é preciso notar, por exemplo, e é o caso típico do orçamento. O Executivo manda um projeto, o Congresso discute, tem ampla margem de manobra, por assim dizer, em modificá-lo, né, e aprovar uma proposta que nunca é exatamente a mesma que o Executivo encaminhou. Essa proposta volta, ou esse projeto aprovado pelo Congresso, volta para o Executivo, que pode ou não aceitar as modificações, vetá-las total ou parcialmente. Mas o ciclo ainda não se encerra nesse retorno ao Executivo, porque os vetos voltam para o Legislativo, que vai dar a palavra final sobre a sua manutenção ou a sua derrubada. Portanto, há um compartilhamento, né, e deve haver mecanismos de cooperação que facilitem a tramitação do orçamento e que permitam que se chegue a uma razoável convergência acerca da definição de quem e quanto a gente vai tomar de recursos da sociedade e como a gente vai fazê-los retornar. Agora, professor, houve muita polêmica no momento que o governo entregou esse orçamento ao Congresso. Na opinião do senhor,
Há alguma ilegalidade num orçamento como esse? Não é, eu diria que não é convencional. Na realidade, formalmente a peça orçamentária apresenta um equilíbrio, mas eu digo formalmente, porque muitas vezes o déficit ou o superávit são intrínsecos ao orçamento, é aquilo que não aparece. Se a gente fizer uma análise dos orçamentos dos últimos anos ou das últimas décadas, provavelmente nós vamos constatar que na maior parte dos casos a peça orçamentária se constitui em grande parte numa ficção. Bom, desde o tempo em que a inflação era elevada e que a gente equilibrava, entre aspas, as contas por causa da inflação, não é? Porque o valor das despesas se desvalorizava ao longo do tempo. Mas veja bem, quantas vezes a cobertura do déficit ou fechamento das contas se dá através de empréstimos, de financiamentos. Mas não é só isso. Quantas vezes, e foram vezes sem conta, que nós tivemos, por exemplo, superestimativas de receitas, que aparentemente regularizavam o orçamento, ou cobriam as despesas, mesmo que a gente soubesse ou desconfiasse que elas não seriam suficientes para isso. Quantas vezes nós tivemos subestimativas de despesas, ou despesas que não haviam sido incluídas inicialmente e que precisavam ser realizadas futuramente. Quantas vezes nós trabalhamos com orçamentos baseados nas chamadas receitas condicionadas, né, que dependiam, inclusive, da aprovação de leis, de alterações na legislação tributária. Quantas coisas a gente leva, todos os anos tem levado, para restos a pagar? Então temos aí um orçamento que tem um déficit, mas que, pelo que o senhor está dizendo, é mais transparente. Quem é que ganha com isso? Tem alguém que ganha, alguém que perde nessa história? Bom, sempre que há mais transparência, eu acho que é melhor para nós, para a sociedade, né? Baseando-nos no fato, na constatação, na suposição de que realmente o que foi apresentado era aquilo que era possível, não é? Agora, onde nós vamos encontrar a solução ou como nós vamos encontrar a solução do problema, eu acho que não adianta se ficar nesse jogo de empurra. Na realidade, a responsabilidade é compartilhada e eu acho que os dois poderes têm que trabalhar de forma cooperativa no sentido de definir aquilo que é possível fazer nas atuais difíceis circunstâncias, né? É sempre uma arbitragem e essa arbitragem é sempre problemática, porque ou eu vou ter que criar fontes adicionais de recursos e alguém terá que pagar por isso, não é? Seja através de mudanças legislativas, seja através de ações administrativas, porque também existem ações administrativas que podem, por exemplo, melhorar o nível de arrecadação, seja através do arbitramento daquilo que se pode ou se deve sacrificar. E essa parte é mais difícil, porque se o orçamento está apertado, eu tenho muitas despesas obrigatórias, se o orçamento está amarrado, se está muito amarrado, o que eu vou eliminar, o que eu vou deixar de pagar, do que eu vou abrir mão? Muito bem, nós vamos continuar conversando sobre isso, mas no próximo bloco eu estou conversando com Roberto Piscitelli, que é professor da UNB e especialista em orçamento, sobre o orçamento encaminhado pelo governo federal ao Congresso Nacional pela primeira vez na história com um déficit. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre esse assunto. Não perca!